Bom dia. Vamos começar da mesma maneira que no início da aula anterior eu dei uma pequena ideia sobre como trabalhar no Lean. Tem a outra parte que também é obrigatória para essa disciplina, trabalhar definindo funções recursivamente, programando em Haskell. A ideia é que todo mundo aqui deveria já ter um repositório, que inclusive esse não é um repositório, mas para vocês deveria ser um repositório do Git, que tem duas pastas nele, o Exercise e o Solutions, escritos dessa maneira exatamente. Não erram, não improvisam, porque quando vou querer baixar essas coisas, eu vou procurar achar exatamente as pastas com os nomes que eu preciso lá. E a ideia é que dentro do Exercises vocês botam os enunciados. Isso me permite, se por acaso tem algum erro e quero atualizar algo, vocês vão escrever isso, não vão perder nada, porque vocês não estão trabalhando em cima do arquivo que está no Exercises. E dentro do Solutions, a ideia é que vocês copiam o enunciado lá e começam a trabalhar lá. Então, vou mostrar mais ou menos como seria esse trabalho, iniciar, talvez resolver uma coisa só. Abrindo, dá para ver para todos esse tamanho? Ou será... Melhorou, não sei, dá mesmo? Até para lá o final? Ok. Então, eu não fiz nada aqui, tá? Só copiei o enunciado, então o arquivo que vocês já baixaram tem tudo isso definido. A ideia é ignorar o que dá para ignorar e continuar definindo coisas e procurar ajuda no Zulip para as coisas que não dá para continuar sem entender. Acho meio óbvio que essa primeira linha começa um certo tipo de módulo chamado FMC Baby Nut, ok? Pelo nome dá para entender que daqui a pouco vocês vão ter outro homework que seria o Nut sem ser o Baby. Quero falar um pouco sobre o que essa linha está fazendo. Normalmente, quando você programa em Haskell, tem certas coisas que são incluídas de graça para você, porque você não quer incluir, sei lá, soma, multiplicação, os inteiros e tudo mais. E todas essas coisas normalmente estão dentro de um módulo chamado Prelude, e ele é importado sempre. Então a pergunta é, por que eu estou importando isso, se a ideia é que é sempre importado? Porque às vezes você não quer ele importar, então na verdade sempre que eu falei mentira, eu quis dizer by default, certo? O padrão é importar isso. Mas na verdade o que eu queria fazer aqui é importar ele, mas não ele inteiro. Porque todo o ponto é a gente construir essas coisas. A gente quer definir a soma, a multiplicação, os naturais, tudo que a gente vai fazer a gente quer definir. Então, não quero roubar e falar, foi só tão fácil, sei lá, definir a soma dos naturais. Por quê? Porque a Haskell já vem com soma. Isso não me ajuda em algo. Tipo, ok, me ajuda quando eu quero programar, mas não para entender como funciona isso. Então, eu preciso importar dessa biblioteca o mínimo para começar esse exercício, e nesse caso são três coisas, que são o EC, que é a ideia de saber e inferir como você pode comparar por igualdade. Então, a gente não vai fazer isso nesse exercício. O segundo é o show, que é como você mostrar os valores para a tela, porque no final das contas, quando eu construo esse natural redondo, parece um mo, blá blá, eu preciso ter uma maneira para mostrar isso para a minha tela. Então, o show praticamente vai ser o que me permite mostrar essas coisas para o meu usuário na tela. E o undefined é o que eu preciso, sendo professor, para lecionar isso, porque se vocês verem aqui, todas as definições que vocês precisam definir, exceto a primeira, que é a adição, tem essa coisa, igual undefined. Então, se você tentar executar isso, então a ideia seria o quê? Carregar esse módulo, eu vou carregar isso agora na Haskell, no GHCI, que é a maneira que eu comunico com a Haskell, tendo carregado esse módulo que eu estou botando aqui. Começou a minha conversa com o GHCI, no fundo tem eu e Mainha, tudo bem? E aqui eu posso escrever as expressões que quero. Estou começando um diálogo com Haskell, certo? Então eu poderia, por exemplo, voltar agora com esse comandinho. Isso é algo comum para todos, para o GHCI. Se eu não quero dar de fato um comando de Haskell, falar Haskell com o GHCI, eu quero dar um metacomando, algo, ei, peraí, faça aquela coisa fora da conversa de Haskell. Todos esses comandos começam com os dois pontinhos. Então, esse edit, a ideia é, abra meu editor porque eu quero ver meu arquivo. Então, abri meu editor, eu estou vendo o arquivo, eu estou vendo aqui, por exemplo, que foi definido o NAT exatamente da maneira que a gente definiu na disciplina. Só que tem essa segunda linha que é meio mágica, é para parecer mágica nesse momento, falando esse deriving egg show. Ignorem essa linha por enquanto. O que ela está falando para Haskell é, olha, eu estou definindo esse novo tipo,
e assuma a responsabilidade de entender o que seria a igualdade entre habitantes desse tipo e o que seria a maneira de mostrar esses habitantes desse tipo para o meu usuário. Sobre igualdade, essa primeira coisa é que sobre mostrar seria o show. No próximo exercício de Haskell, vocês vão precisar apagar essa coisa, porque vocês vão implementar a igualdade e o show. Porque não é nada profundo, nada difícil. Mas, por enquanto, não quero mexer com isso. E isso significa que, vamos lá, antes de mostrar o que isso significa, logo depois eu estou definindo um açúcar sintático. Todos esses bichinhos, 0, 1, 2, escritos com palavrinhas, estou definindo agora. O tipo dele está lá no final da linha, é nat. Infelizmente, a galera da Haskell escolheu denotar tipos por 4 pontinhos e não 2. Eu não sou responsável por isso, briguem com outras pessoas, mas é assim que Haskell funciona. Então, a gente ia escrever essa tipagem aqui assim, ok? Mas Haskell não entende isso, Haskell considera esses 4 pontinhos juntos como o que a gente considera os 2. E o Lean fez a escolha mais razoável, 2 pontinhos é tipagem. Então, uma coisa para tomar cuidado quando você está escrevendo. A primeira definição, então, o que seria o 0? E o 0 eu estou falando que seria igual ao redondo. E qual seria o 1? Seria o sucessor do 0, que eu já defini. E o 2, o sucessor de 1, blá, blá, blá. Eu defino 8 desses caras aqui, 9 junto com o 0, para ter algo para brincar um pouquinho. Porque não quero ficar escrevendo sucessor de, abre parênteses, sucessor de, abre parênteses, 0, fecha parênteses, essas coisas. Só para facilitar a minha vida. E logo depois eu defino a adição, que é exatamente a maneira que a gente definiu na disciplina. O n mais 0 é o próprio n, o n mais sucessor de algum m é o sucessor de, abre parênteses, n mais m. Não fiz nada novo aqui. Dá para adivinhar o que é a próxima linha? Posso olhar nos comentários que estou escrevendo o que é, mas eu quero atribuir minhas preferências sintáticas sobre esse novo simbolizinho mais que acabei de definir. E esse infix eu vou usar sempre que quero falar algo sobre as notações infixas. Esse L significa que estou atribuindo a associatividade à esquerda. Se eu quisesse direita, seria só trocar S por R. Vou manter a esquerda. O próximo número corresponde no peso, na força sobre precedências. E isso vai resolver o problema, a questão de se aparecer A mais B vezes C, qual das duas operadores infixos, símbolos infixos, vai acabar ganhando a briga. Então, atribuir no símbolo maisinho força nível 6. Não a melhor coisa trabalhar com números, mas acaba sendo conveniente bastante. Então, muitas linguagens que te permitem definir precedências sintáticas usam números. A ideia é agora está combatendo 2 operadores para quem vai ganhar no meio. Olha os numerozinhos lá, quem tem o maior vai ganhar. Okay? Então, provavelmente depois, quando eu vou querer definir a multiplicação, que é um pouco mais tarde aqui, pronto, aqui atribuí o 7. Okay? Para manter o acordo que a gente quer que a multiplicação pega mais forte. E para a exponenciação, provavelmente eu vou precisar... pronto, não fiz isso, isso é para vocês decidirem o que fazer. Tá? Dúvidas até agora? Sim? Você tem que botar esse grau prioritário para cada um? Não, você pode se quiser não atribuir sintática associatividade ou sintática precedência, você não vai escrever nada. O problema é que se você deixar isso sem falar, você não tem o direito de usar expressões como x mais y mais z. Porque você precisa de associatividade para isso e você não tem o direito de usar expressões como x mais y vezes z. Mas isso pode ser vantagem. Pode ser que você proíba essas coisas porque você quer a pessoa explicitar a parênteses. Então, não é regra geral e universal sempre atribuir algo. Depende do que você quer fazer. Mas quando você estabelece a soma, já que você quer comunicar com pessoas que entendem algumas coisas sobre soma, é muito justo atribuir associatividade sintática, porque você quer escrever x mais y mais z sem botar as parênteses, e precedência também de acordo com o que você aprendeu no ensino fundamental. Sim, outra dúvida, Pedro? Por que você colocou 6 e 7 na frente? Coloquei o quê? Como você coloca aqui, 0 mais depois 6. Estou falando desse 6? O 6 antes É assim a sintaxe que essa linguagem, a Haskell que estou usando, tem uma sintaxe, certo? Para eu atribuir as coisas à sintaxe que eu quero. Então, primeiramente você escreve esse infix
Você escolhe se vai ser left ou right, você bota lá o L e o R. Se você não quer atribuir, você vai... Opa. Eu vou lutar aqui. Pronto. Se você não quer atribuir nem esquerda nem direita, mas você quer atribuir precedência, você vai escrever assim, sem o L e sem o R. Querendo atribuir a seletividade à esquerda, seria assim, sem precedência, seria assim. Então, com esse comando e variações disso, eu falo, considere o infixo, que eu vou falar quem é, associar à esquerda com precedência 6. E no final das contas, boto qual é o símbolo que vai ganhar toda essa informação, todo esse açúcar sintático. Faz sentido? Ok, sumiu lá a tela, mas acho que vai reaparecer. Espero que vai reaparecer logo. Sim. Você colocou 6 e 7, mas poderia ser qualquer número maior. Sim, mas a ideia, sim, eu comecei, na verdade eu respeitei aquelas que a Haskell padrão de fato define. Você poderia botar lá, sei lá, 8, 2, sei lá o quê. Mas o importante seria manter a relação que você quer. Então, se você atribuir 3 para a soma, não atribua 1 para a multiplicação, porque a pessoa que vai escrever x mais y vezes z vai acabar sendo x mais y vezes z, que não é provavelmente o que ela estava pensando, querendo. Ok? Sim. Como é que eu posso verificar se a implementação está certa? Implementação está certa? Em qual sentido? A definição que eu fiz de... Ok, vamos lá. Vamos voltar para o GHCI, para agora que eu sei que tem umas coisas lá. Mais um comando que preciso saber sobre o GHCI é que eu posso perguntar o type das coisas com essa ideia. Com esse comando. 2 pontinhos type. Aí se eu perguntar qual o type de tu, vai falar tu é not. Eu espero que isso faz sentido. E uma coisa importante para entender é que se eu perguntar o type de tu mais 3, o que eu vou ver? O importante é que eu vou ver que o tipo de tu mais 3 é not, e preciso apreciar o fato que não foi calculado esse valor. A inferência dos tipos aconteceu dessa maneira estática, sem precisar fazer cálculo, achar é 5 e depois perguntar se o 5 é do type not. Não é assim que funciona. Lembrem que tipagem não é uma proposição. Ok? Então, se eu escrever aqui tu mais 3, eu vou ver esse resultado, ok? E eu poderia perguntar, escrever toda essa coisa que não quero escrever, mas blá blá, poderia escrever essa coisa, perguntar qual o tipo dela e haver a mesma coisa, que é um not. Faz sentido isso? Para todo? Ok. Uma coisa útil quando você brinca com essa seção, inclusive esse é chamado um REPL, que é dos iniciais read, eval, print, loop, é o que acontece cada vez que eu estou escrevendo uma linha lá. Vai ser lida a expressão que eu vi, que eu falei, vai ser evaluada, sei lá, não sei, achar o valor dela, vai ser imprimida ou impressa? Impressa na minha tela e volta para o read de novo. Tá? Exatamente o que acontece nessa sessão. Vocês já brincaram com outro REPL, o REPL da Python, no primeiro semestre. Quando você começa Python, você fala com Python, certo? Alguma dúvida? Sim, Enzo? Por que quando você chamou o type de 2 plus 3, ele veio nat e não nat e cross nat para nat? Porque não perguntei, boa pergunta, qual seria o type, o que você queria ver, o nat, para nat. Inclusive, a Haskell por padrão considera as versões codificadas, então em vez de falar nat cross nat para nat, fala nat para nat. Ok? Mas a pergunta é por que não foi isso? Porque o 2 plus 3 não é uma operação binária. O 2 plus 3 é a aplicação do plus nos dois argumentos. Então, o plus já recebeu seus argumentos, então o tipo dele é not, justo? Mas poderia perguntar, aproveitando essa dúvida e mostrando simultaneamente que posso abreviar essas coisas escrevendo só a primeira letra, então poderia perguntar qual o type dessa coisa. E agora estou vendo que o type do maisinho é nat para nat. A gente ia escrever na nossa disciplina isso mais nos inteiros, na verdade, como nat cross nat para nat, mas a gente já viu, gastamos bastante, quase metade de uma hora, vendo que essas duas coisas são, de uma certa maneira, isômorfas, são parecidas. E qualquer coisa que eu posso fazer com uma, posso fazer com outra e tudo mais. Então, o padrão, quando você trabalha assim mais com programação funcional, é considerar as coisas codificadas, e quando você quer transformar isso para a versão descodificada, aplicar algozinho para fazer. A gente vai fazer tudo isso daqui a umas aulas, mas por enquanto vamos trabalhar assim. Então, se eu escrever aqui o
mais tu, a pergunta é qual seria o tipo dessa expressão que tem aqui. E vamos, essa sintaxe que a Haskell entende como se aqui fosse um buraco. Tá? Então, o maisinho já recebeu um argumento, e esse argumento é o tu, que é do tipo certo. É do tipo certo, porque onde vou olhar para ver se é do tipo certo? Qual das duas setas aqui é a principal? Onde associam os parênteses invisíveis? Esquerda ou de quem acha a esquerda? Quem acha a direita? Ganhou a minoria, é direita. Se fosse esquerda, isso seria um type error aqui. Porque eu ia dar como argumento dessa funçãozinha essa coisa. Para quem pensou, não sei se dá para ver, as cores são bem ruins, mas estou botando esses dois primeiros NAT aqui, estou marcando esses dois. Significa que nesse caso ela pegaria funções de NAT para NAT e retornaria NATs. Eu apliquei para ela um NAT e é isso que eu queria. Ela deveria receber NATs e retornar funções de NAT para NAT. Então, qual seria o tipo dessa coisa que estou perguntando aqui? NAT para NAT, ok? E de fato é NAT para NAT. E nessa coisinha, já que ela é NAT para NAT, eu quero dar um argumento válido para ela, vou dar, sei lá, o 5. Eu vou ver o 7. Tá? Em vez de escrever dessa maneira, poderia escrever na maneira tradicional em fixa, que seria o 5 plus 2. Cuidado, seria o 5 plus 2 e não o 2 plus 5. Por quê? Porque foi coisa mais 2 em cima lá. Se eu tivesse definido assim, chamado assim, seria o contrário. Acaba sendo a mesma coisa, porque 2 mais 5 e 5 mais 2, os dois são 7, mas a intenção é diferente. Vou apertar um centers aqui para subir um pouco mais para lá. Estamos ok? Até agora? Sim, é dúvida? Fale. Tem como fazer ele mostrar? A gente definiu o 7 como o sucessor de 6. Teria como fazer ele mostrar 7? Tem, mas esse seria o trabalho para o próximo homework que vocês vão implementar o show. Certo? Por enquanto, o show está falando que mostra o mesmo símbolo que o cara usou para denotar o construtor dele, que é o O e o S. Exatamente isso. A aplicação de construtor mostra por espaço e bota parênteses só de precisar botar. Essa coisa é o padrão de como showar coisas. Mas, na verdade, talvez você queria ver até esse símbolo, ou você queria ver isso, não sei o que você queria ver, certo? Seria essa segunda opção mesmo, porque a gente definiu... Esse aqui? Ok. Seria meio desafio grande isso, porque você ia precisar, não tão grande na verdade, mas você precisaria implementar uma função que pega qualquer natural e fornece um número humano, português ou inglês nesse caso, para esse número. E um exercício relativamente padrão, é um exercício bom. Assim. Você precisa saber as regras do idioma também. Não sei até qual número eu de fato sei contar, por exemplo, em português, porque não precisa chegar muito alto. Os ordinais são bem mais difíceis. Mas vamos lá, outras dúvidas? Sim? Por que quando eu faço, abre parênteses, mais 2, fecha parênteses, espaço 5, ele aparece 7 do mesmo jeito? Não apareceu o quê? Acho que essa é a pergunta dele, porque o valor disso é o quê? Lembra que o to e o 5 são apenas açúcar sintático. Então, quando eu estou escrevendo to, o que Haskell está vendo não é TWO, está vendo o quê? Sucessor de sucessor de zero. Então, o que Haskell recebeu foi o 2, chame como quiser, e o 5, chame como quiser, e aplicou essa definição que eu defini lá nesse programa para somar. E o resultado que ela achou foi o quê? Sete sucessores aplicados no zero. E devolveu isso para mim. Mas o mais não deveria estar entre o 2 e o 5. Então, a tua dúvida, acho que entendi tua dúvida de forma errada. Então, a tua dúvida é por que eu escrevi assim? Não, porque... Em vez de assim ou nada a ver? Não, o mais lá naquele caso estava na esquerda. Estava no parênteses mais 2, fecha parênteses... Ok, vamos lá. Essa coisa aqui até a intenção dela é o quê? A intenção dela. Para toda essa pergunta. Vou escrever isso no arquivo aqui para ficar talvez mais claro. No comentário. Então, a minha pergunta... Dá para ver isso? Dá mesmo? Ok. Então, vamos lá. Essa coisa, qual é a intenção dela? Mais mãos. Luísa? É isso sim, Luísa. 2 plus 5, ok.
Por quê? Porque eu entendo que tem um buraco lá, certo? Depois do... Ok. Por outro lado, se eu escrever assim... Qual a intenção aqui? File plus 2. Isso resolveu a tua dúvida ou ainda não entendi? Seja honesto, ainda não entendi. Fale, qual é? Eu não entendi porque funciona colocar o símbolo do file no caso fora do parênteses. Ok, a pergunta então é, eu preciso justificar o que significa isso, sozinho. Certo? Isso é o que a gente escreveria na disciplina assim. Isso ajuda ou não? Não, Anota... não entendeu do mais espaço. To, fecha parênteses, file. Peraí, se você concorda comigo que essa é uma função de naturais para naturais, então eu deveria ser capaz de aplicar isso em qualquer natural que eu quero. Então essa aqui é uma função que eu estou aplicando ela em qual natural, no file. É justo? E a outra, onde o maisinho está no outro lado, também é uma função de nat para nat. A intenção dela é diferente, porque ela pega o argumento e bota como primeiro argumento do maisinho, enquanto a outra que a gente discutiu um minuto atrás, pega como segundo argumento o argumento dela. Bota como segundo argumento do maisinho. Tá mais claro ou tá aqui? Ok. Outras dúvidas? Sim, João. Seria uma forma prefixa de escrever. Exatamente, não uma adição. Se eu quero uma forma... Ok, peraí, tua pergunta é se isso é forma prefixa? Essa é a forma padrão, que sempre é prefixa, para escrever funções de um lugar para outro lugar. Agora, se eu quero uma maneira prefixa para chamar a adição, que ela vai precisar de dois argumentos, eu posso escrever isso assim. Tá? O que aconteceu aqui é que considere que essa primeira expressão foi o que a gente ia escrever na disciplina assim. Eu botei dois buracos no lado do maisinho. Faz sentido? Então, o primeiro, essa coisa corresponde no 2 plus 5, porque o primeiro argumento vai no primeiro buraco que você vai encontrar e o segundo no segundo buraco. Faz sentido? Então, a maneira prefixa para escrever uma coisa que por padrão é infixa vai ser essa. Haskell tem essa convenção que é bastante conveniente mesmo, que se o nome da tua função é simbólico assim, não tem palavras, não tem letras, começa com símbolos, vamos dizer, e só é feito por símbolos, ela considera que você quer usar isso de uma maneira infixa. Então, isso te permite definir funções com nomes que eu acho que tem uns aqui, mas, por exemplo, nos naturais, aqui eu estou definindo, todas essas são funções que começam com letras, então o padrão é que você vai usar elas de uma maneira prefixa. Pronto, esse nome aqui começa com o símbolo menos, e logo depois tem um asterisco, e isso significa que Haskell considera que essa vai ser você vai querer usar isso de uma maneira infixa. Se por acaso você quer usar isso de uma maneira prefixa, você vai precisar botar em parênteses exatamente como eu fiz aqui. E a mesma coisa acontece no mais. Se você ver o maisinho que eu defini aqui, eu estou usando ele aqui no padrão, maneira infixa. Quando quero falar sobre ele, usar ele como prefixo, eu boto ele em parênteses. Outra dúvida? Ok. O objetivo então aqui seria resolver tudo isso. O que significa resolver? Todas essas coisas aqui as equações são no lado direito undefined, a maioria delas. Então, resolver esse exercício significa substituir os undefined por definições. E provavelmente você vai precisar mais que uma equação aqui. Queria fazer só uma, porque faz muito tempo que a gente pensou como definir coisas aqui. E queria definir a multiplicação é mais interessada. E faz sentido alguém pensar assim, quero definir uma coisa que não é tão interessada. Vamos tentar definir o I0. O tipo do I0 é um NAT, retorna um NAT, e a ideia é que quero representar o false pelo zero e o true pelo sucessor de zero. Porque se olhar esse tipo parece meio estranho, como assim de NAT para NAT? Então essa seria apenas uma função que vai decidir se o argumento dela é zero ou não. Se eu tentar chamar ela agora, em qual, sei lá, no 3, eu vou receber um erro, de runtime inclusive, porque a definição dela acabou sendo undefined, e o que undefined faz é o seguinte: cada vez que você quer ver o undefined na tua tela, você vai receber essa exceção lá, esse erro lá. Não foi definido. Tá? Então, vamos voltar para lá para tentar definir esse primeiro undefined, que seria esse aqui.
Ok. Poderia falar, ok, vou definir ele para ser o S0. E aqui tem um problema. Qual é o meu problema? Não, um segundo. Esse problema, a tipagem não deveria reclamar, sim. Ok, qual é o meu problema? Eu estou falando, tem um type error. O problema é que alguém... seria melhor tentar, nem sei como desativar essa ajuda que tem aqui no meu editor, infelizmente, nesse momento, não quero buscar, mas vamos ignorar isso. Vamos tentar... É ajuda, obviamente, ele está me falando que tem um type error antes de eu tentar compilar, isso é bom. Mas nesse momento está atrapalhando... Ok. Ok, tá, não sei como fazer isso mesmo. Ignorem essa parte vermelha lá. O problema que tenho aqui é que eu falei que o i0 é o sucessor de 0, e isso é 1. Eu tenho um type error, porque qual era o tipo que o i0 deveria ter? De NAT para NAT. Eu atribuí para ele o que? Um NAT. Quero voltar para ver o erro de Haskell, porque às vezes você pode se assustar, mas vamos ver o que está dizendo aqui na minha tela. Está me ajudando, está falando, peraí. Eu não consegui encaixar o que eu estava esperando ver, que era um NAT para NAT, com o que de fato você escreveu, que era do tipo NAT. E já está dando uma possível dica do que foi o problema. Nesse caso não vai ser isso. Provavelmente o sucessor foi aplicado em muitos mais argumentos do que deveria. Se eu seguir essa ideia e apagar o único argumento que eu dei, agora a tipagem está certa. Eu atribuí o i0 para ser o sucessor, o tipo está certo, compilou, e agora se eu perguntar o i0, sei lá, do 0, vou ver 1. Se eu aplicar o i0 do 3, eu vou ver o 4, e por aí vai. O sistema de tipos que eu tenho não tem nenhum problema com o que eu escrevi, porque eu prometi que o i0 vai ser uma função de NAT para NAT, e eu escrevi isso. Tem um outro erro da comunicação do meu coração para o programa. Porque eu não queria o i0 ser um sinônimo de sucessor, queria outra função lá. Então tem um erro, mas esse erro não é um erro de tipagem. Faz sentido isso? O mais expressivo que um sistema de tipos, da Haskell é bastante, mas de Lean e de Agda é mais ainda, o mais erros que ele vai conseguir receber. Eu não falei de nenhuma maneira aqui no tipo que eu estou escrevendo, eu não consegui, eu não falei para Haskell que o i0 deveria fazer essa coisa que eu botei aqui no comentário, e o que eu entendo que a pessoa humana vai entender sabendo o que significa i0. Tá? Então existe um erro aqui, mas não foi comunicado para os type system da minha linguagem Haskell que essa coisa deveria ser atendida também. Então ele aceitou a única restrição que tem lá, precisa ser uma função de NAT para NAT. E o que eu escrevi lá é uma função de NAT para NAT. A maneira padrão para resolver essa coisa seria dar um argumento aqui, por exemplo, o i0 de x, vou falar o i0 de x é, sei lá, 0. Agora, não tenho problema de tipo. Na verdade, se eu deixar aqui o sucessor, eu tenho um problema de tipo. Por que eu tenho esse problema de tipo? Enzo? Porque o S é uma função. De NAT, nunca termina a função. De NAT para NAT, ok. E ele é o lado direito de uma equação, de definição. E o lado esquerdo da equação é o quê? O lado esquerdo está pedindo um NAT. Não, ele está pedindo um NAT. Sim. Porque é o quê? O i0 que foi declarado para ser de NAT para NAT, aplicado num argumento x, que vai ser o NAT que ele vai receber. Então, o i0 aplicado no x, não uma função mais de NAT para NAT, ela recebeu o xx, que é x um NAT. Ela é o quê? Ela é um NAT. Então, no outro lado da equação, eu preciso um NAT. Então, o que eu estou escrevendo lá está errado. Agora, virou, pelo menos a tipagem está ok. Ok? Justo por todos, continua sendo uma implementação errada. Se eu perguntar aqui qual o i0 de 3, está falando para mim 1, que pela especificação que dei no comentário, deveria ser 0 a resposta, e não 1, porque o 3 não é 0. E se eu perguntar i0 para o 0, ele vai responder corretamente, mas por sorte, por coincidência, que de fato o 0 é 0. Estamos entendendo o que eu estou fazendo, se não, o momento bom para comprar as brigas é aqui, agora. Ok, então, alguém tem uma ideia de como seria, eu vou resolver esse primeiro exercício para vocês, junto com alguém que gostaria de falar como que poderia definir isso.
Clécio? Você poderia definir o caso base do I0 para 0 ser igual a S0. Ok, eu não sei o que significa caso base, mas você falou I0 do 0 para ser o quê? S0. Ok, muito bem. E depois você coloca embaixo para qualquer outro caso, I0 de X. No caso, o tracinho no Haskell, né? Que é o underline. Espera aí, porque tu já falou demais. Ok, tudo certo o que você falou, mas você foi um pouco além. Essa coisa, vamos lembrar o que significa. Estou dando duas equações para definir o I0. E lembre que Haskell vai só olhar a segunda equação se não conseguir usar a primeira, e a terceira se não conseguir usar a segunda. A gente humano não tem essa limitação. Outra limitação que Haskell tem, quando ela faz cálculos, ela só substitui a parte esquerda pela parte direita. A gente também não tem essa limitação. Mas precisamos estabelecer essas regras para falar que temos um sistema computacional mesmo que consegue computar e não ser uma coisa não determinista. Então, com essa definição de Clécio aqui, se eu perguntar qual é o valor se eu perguntar isso, certo? I0 de, sei lá, de 3, vou lembrar que na verdade o 3 é apenas a abreviação disso. Já me arrependi de escolher, ok? E essa coisa agora, como que eu vou calcular? Qual equação encaixa? Qual dos padrões que tenho consegue casar com essa expressão? O primeiro não consegue, certo? Porque a única coisa que casa, ele nem tem variável para casar assim com maneira legal. Ele só casa se exatamente receber o zero. Não é o zero. E o outro casa com o quê? Com qualquer outra coisa. Então, nesse caso, vai casar com toda essa expressão. Todo esse cara aqui vai acabar sendo o meu x. Espero que faz sentido isso. Opa. E vou ver, então, o resultado que isso é zero. Então, outra maneira que poderia escrever isso seria falar, ok, sucessor de qualquer x. Nesse caso, o que ia mudar é que o casamento seria aqui. Ia dar o mesmo resultado. Ia concordar essa função. E como no lado direito eu acabo não precisando referir ao x, não faz sentido eu me preocupar, pensar qual seria o nome bom para esse cara, certo? Nem meu leitor precisa decorar na cabeça dele, porque quando você está lendo essa coisa de esquerda para direita, você fala, peraí, o I0 do sucessor de algum natural, que a partir de agora vamos referir a ele usando o nome x, é igual a blá. E você fica lá guardando o x. Quem é x? É aquele cara que o sucessor dele é a entrada da minha função. Você tem mais uma coisa para armazenar na tua cabeça, e se você ver a resposta, parece que a pessoa que escreveu isso estava te trollando porque você nem precisou saber quem é x. Não usou o x em lugar nenhum. E como o Clécio mencionou, é uma ferramenta comum em Haskell e em Lean também, em várias linguagens dessa família, usar essa barrinha. Cuidado, esse underscore lá não é o buraco. Tá? Não estou criando uma função que está esperando um argumento. Infelizmente, a anotação é sobrecarregada. É uma ideia de tem o mesmo papel de uma variável, só que eu não vou me preocupar em dar um nome para essa coisa. Quero só que ela consiga casar com expressões igual uma variável faz, mas já estou avisando o meu leitor, precisa decorar o nome aqui não, porque eu nunca vou precisar referir a esse nome. Qual a utilidade disso, então, se eu não precisar nunca referir a esse nome? A utilidade é exatamente que eu descrevi o padrão que eu queria, sucessor de alguém. Não queria falar aqui o sucessor de algum número que eu vou chamar de x, porque depois nem vou precisar referir a esse x. Mas preciso falar o sucessor de alguém. Então, se por acaso você está perguntando o I0 do zero, a resposta vai ser essa. Se você está procurando o I0 de sucessor de qualquer coisa, vai ser, a resposta vai ser, sei lá, zero. Estamos entendendo essa ideia? Ok. Então, finalmente temos uma definição correta aqui dessa funçãozinha e posso verificar ela que funciona bem. Opa. Oi, manhã. Ok. Zero. Ok? O fato é, obviamente, que deu duas respostas certas não significa que funciona bem. Haskell não é capaz de servir como um demonstrador de teoremas ou um assistente de demonstrações de teoremas como é o Lean. Em Lean, eu poderia definir essa função e também definir o teorema que ela funciona bem e demonstrar isso também. Tá? E alguém poderia falar, então, para que usar Haskell se eu posso fazer outra coisa ali também e tem coisas em Haskell, em Lean que eu não posso fazer em Haskell?
espero a gente conseguir entender qual é o preço que você está pagando se você quer ser capaz de definir coisas. E já vou avisar que a primeira resposta que Gimper seria não é exatamente correta. Mas a gente vai voltar esperando nisso um pouco mais para frente nas aulas. Por enquanto, a gente vai aprender a falar com as duas linguagens. O Lean para definir, para demonstrar coisas, em Haskell só para definir. Tá? Então, a partir disso, posso perguntar, sei lá, qual seria, se por acaso é 0 quem? O 3 mais 4, eu vou descobrir que, ok, não é 0. Grande descoberta, ok? Outra coisa a última coisa que eu vou falar sobre esse assuntinho aqui, porque vocês precisam brincar isso, descobrir isso e procurar no Zuli para ajuda para resolver tudo isso, é que em qualquer momento que estou calculando, eu posso referir a coisa que acabou de ser calculada pela variávelzinha it. Então, uma conveniência bem legal que o GHCI faz para mim, se eu perguntar, sei lá, 2 mais 5, isso é o 7, e agora se eu escrever it aqui, ele refere à última coisa que foi calculada. Então, eu posso falar, ok, 3 mais it, ok, 8 mais it. Notem que esse 8 está sendo cada vez atualizado para a última coisa que foi calculada. Dúvidas? Sim. Eu não consegui ouvir as primeiras duas palavras. O it? A linha seguinte, ele sempre vai se referir à última. A última coisa que foi calculada. E se eu quisesse alguma coisa que foi de uma linha acima dessa? É problema até. Você poderia falar uma coisa assim. Falar, quero, sei lá, 5 mais 4, ok? E agora, o it refere à última coisa que foi calculada. Por que essa? Ok, essa é uma pegadinha boa. Por que o 8 mostra esse número que acredito que é o que? O 8 mais o que? Não vou contar essa coisa. Mas, enfim, com certeza não é 9. Ok? Por que o 8 não foi 9? Eu falei que o 8 seria a última coisa para ser calculada. Que ideias? Sabrina? Porque na linha anterior você não calculou. Eu fiz o quê? Muito bem. Uma variável perto. Ok, isso é 100% correto o que a Sabrina falou e pode acabar sendo contraintuitivo para quem trabalhou, por exemplo, em praticamente qualquer linguagem que vocês encontraram antes de encontrar Haskell na vida. Porque quando você escreve uma linha como essa, por exemplo, em Python, x igual y mais z, a atribuição no x acontece depois de calcular qual o valor lá, acha esse valor mesmo, calcula essa coisa, acha que na verdade 5 mais 4 é 9, ele pega o 9 e bota no quero. Isso é o que qualquer linguagem não preguiçosa faria. Você botou essa coisa lá, ela quer calcular isso, ela não é preguiçosa, acha o valor e apenas no momento que ela vai achar esse valor, ela vai atribuir ou ela vai fazer qualquer coisa que você falou para fazer com esse valor. Por exemplo, se você escrever 0, 5 mais 4, e se você perguntar Python ou qualquer linguagem que não é preguiçosa isso, antes de fornecer para o zero o argumento que o zero vai receber, ela ia fazer o quê? Abrir um cálculo para achar quanto é 5 mais 4. Ela ia achar, é 9. Então, vou pegar esse 9 e vou dar para o zero. É assim que funciona C e Python que vocês encontraram no primeiro semestre aqui. Ok? Haskell é uma linguagem preguiçosa. Isso significa que ela de jeito nenhum vai querer fazer contas se ela não precisar fazer. Pode ser que ela consiga achar o valor final que você está interessado sem calcular todos os intermediários valores. Exatamente pelo mesmo motivo que qualquer humano, sendo preguiçoso por justa causa, se quer, mesmo que tenha uma briga aqui na aula anterior e alguém falou que o que você ia calcular aqui primeiro para achar isso, talvez alguém gostaria de calcular o 12 mais 34, ok. Eu não faria isso, eu vou falar 0 vezes isso, isso é 0. E alguém me perguntar qual foi o segundo argumento do vezes, eu vou falar o quê? Não vou falar não sei, vou falar o segundo argumento foi o 12 mais 34. Eu não precisei achar um valor canônico para isso, foi o segundo argumento que eu passei para essa operação. E felizmente essa operação conseguiu um resultado sem nunca precisar saber calcular mais o segundo argumento dela. Ok? Então, exatamente por isso, voltando na resposta da Sabrina que era certa, exatamente por isso o it nunca foi calculado
Nada foi calculado na linha anterior do it. A única coisa é que eu falei o seguinte, a partir de agora, a palavra quero vai ser um novo apelido para a expressão 5 mais 4. Ok? Não vou querer calcular, isso vai ser 5 mais 4. Ok? Sim, outras dúvidas? Se fizer 2 pontos no it, ele vai mostrar o tipo que foi calculado? Vai mostrar o tipo que o it tem cada vez atualmente. Inclusive, aproveito para mostrar uma gambiarra, não gambiarra, desculpa, um feature que tem o GHCI. Você pode setar esse flag, que ele vai mostrar cada vez que você faz qualquer cálculo, o tipo do it, ou seja, o tipo da coisa que você calculou. Então, agora, se eu fizer os mesmos cálculos que eu fazia antes, além de ver o cálculo, eu vou ver qual é o tipo dele. Se você gosta disso ou não, às vezes é útil, às vezes não é. Eu não quero ver isso agora, tá? Mas é útil ter essa ideia. Também mais uma coisa que talvez você tenha interesse em ver é esse flag aqui que vai mostrar qual é os recursos que gastou para esse cálculo. Nesse caso, gastou 0,00 segundos, tantos bytes. Ok? Novamente, não quero ver essas estatísticas aqui, então vou desativar isso. Alguma outra dúvida? Sim. O it é uma variável, tipo... Considere que o GHCI, cada vez que acha um valor, além de mostrar isso para a tua tela, ele redefina o próprio it para ser o nome do valor que acabou de ser calculado. Okay? Outras dúvidas? Sim, vamos. Como é que a gente forçaria o quero a calcular o valor dele? Como a gente forçaria o quê? A variável quero que a gente fez, que é pai. Aqui a gente vai começar a entrar nos terrenos mais rasquelosos que não tem muito a ver com a nossa disciplina. Todas essas conversas, perguntem e vamos discutir no Zulip. Você pode até na tipagem falar para a Haskell, olha, esse argumento, na verdade, eu quero pegar em maneira não preguiçosa, maneira estrita, como a gente fala. Tudo isso é possível. Mas, normalmente, quando você programa em Haskell, especialmente para aprender programação funcional, a ideia é considerar que tudo é preguiçoso. Algo mais? Mas, assim, só para fechar de maneira mais satisfatória a minha resposta, para os motivos que eu acho que você gostaria de fazer isso, você não precisa se preocupar. No sentido de, provavelmente você está preocupado com, vai ser gastado o mesmo cálculo várias vezes. O compilador de Haskell vai ser suficientemente esperto para evitar certas duplicações. Às vezes você vai precisar, infelizmente, decidir, porque imagine que cada vez que você soma algo, você precisa fazer a soma de novo. Você vai falar o quê? Estou gastando meu tempo à toa. Okay? Mas imagine, para a soma não vai ser um exemplo bom, mas imagine que você tem uma soma onde, para armazenar o resultado, você precisa 80 petabytes. Certo? Nesse caso, você precisa entrar numa balança entre o que você valoriza mais. O espaço que você precisou para guardar para esse cálculo, ou o tempo que você precisou para achar. Então, não é sempre claro que você vai querer memorizar isso. Pode ser que é mais conveniente para você, cada vez que você precisa desse cálculo, refazer o cálculo, do que gastar a memória